Boa noite, amigo internauta da TV Vale Brasil. Nós estamos aqui apresentando ao vivo o 18º Bate-Pronto, né? O Bate-Pronto que começou aí devagarinho e tal, e foi ganhando espaço aí na mídia de Taubaté e também do Vale do Paraíba e até do Brasil. Conforme você pode ver aí, nós estamos recebendo aqui hoje o ex-vereador Chico Saad. O vereador Chico Saad, que ele vem aqui aos estúdios da TV Vale Brasil, né? E vai esclarecer tudo o que aconteceu com ele nesse período. É a primeira vez que ele aparece para esclarecer tudo que aconteceu com ele. Tudo ele vai contar aqui. Detalhe por detalhe, a festa dele da Câmara Municipal de Taubaté, o processo que rolou contra ele, a carona, que deram uma carona, acabaram com o motorista que deu carona e a culpa caiu nele. E ele vai contar tudo agora. Primeiramente eu quero ouvir o boa noite do meu querido Chico Saad, vereador, só para confirmar, por 4 mandatos. É isso, 5 mandatos, vereador. O vereador eterno de Taubaté. Vereador, por favor, primeiro boa noite para o amigo da TV Vale Brasil, ao vivo, tá? Boa noite a todos vocês que estão aqui na TV Vale Brasil. Parabéns ao Bonani por essa iniciativa. Hoje nós sabemos que a internet veio para ficar, né? E cada vez mais aprimorada. Então nós não podemos excusar de estar dando as informações e prestando contas à população que sempre nos apoiou. Eu fui vítima de um erro da justiça, um erro grave da parte da justiça, e vítima também de um golpe. De certa forma eu fui vítima de um golpe e eu procurarei esclarecer a todos vocês durante o programa. Mas um abraço carinhoso e eu fico feliz de ter sido acusado de ter dado uma carona. Nunca fui acusado de roubar, de fazer alguma ilicitude, alguma coisa errada, não é? Crime, cometer algum crime, nada disso. Uma carona que depois eu vou explicar que eu não tive nada a ver com isso. Bom, TV Vale Brasil ao vivo aqui com o ex-vereador Chico Saad, né? Estamos entrando então ao vivo aqui e ele vai esclarecer. Chico, se vemos uma pequena quedinha de sinal ali, por favor, reabrindo então o TV Vale Brasil ao vivo, tá? Só complementa novamente, agora sim, o que você falou na abertura. Por favor, Chico, vamos lá. Então, eu estou aqui, a convite do Bonani, fico feliz de estar aqui com vocês. Quero elogiar o Bonani por essa iniciativa que a internet veio para ficar, é um instrumento novo que bem usado, é maravilhoso. Na hora que acontece o fato, todo mundo já está pegando full time, né? Então isso é importante e eu vir até aqui prestar conta à população que, afinal de contas, sempre nos apoiou. Tá? E durante o programa eu vou explicar a vocês que fui vítima de um erro da justiça e provavelmente teve um golpezinho preparado contra a minha pessoa nesse decorrer da campanha eleitoral. Fala, por favor, dá um toquinho para lá um pouquinho que eu não quero que apareça aqui o Pelipeu. Não, pode olhar, pode olhar. Aí é para, por favor. Agora sim, Chico, sabe? Bom, meu querido Chico, tá, vamos lá então. Primeiramente eu quero que você fale para o internauta aí, estamos ao vivo aqui, ó, tá? Para o internauta, TV Vale Brasil, estamos aqui já com vários internautas entrando aí, ó. Se quiser fazer pergunta para o vereador Chico Saad, é só clicar lá no TV Vale Brasil e no próprio que você mandou para a sua filha, o pessoal do Facebook, tá? Ali pode fazer pergunta e chega aqui agora, viu, Chico? Na hora chega a pergunta. Chico, vamos lá então. Primeiramente vamos começar desde o início, tá? Bom, tudo começou com uma, entre aspas, uma maldita carona, tá? Porque, olha bem, vou parar maldito porque, olha bem, houve uma época que muita gente pegava carona, todo mundo era amigo, todo mundo era assim, amizade, um confiava no outro. Agora, se você pega uma carona, você pode morrer. As moças têm medo de pedir carona, ninguém dá carona para ninguém mais. Antigamente, o pessoal o policial estava no posto rodoviário, eu me lembro que várias vezes eu dei carona para policial. Agora você pode pegar a carona e o cara não ser policial. Então, por favor, conte detalhadamente o que aconteceu que levou esse processo contra você, que você recorreu várias vezes, mas lamentavelmente você acabou perdendo mesmo a cadeira da Câmara de Taubaté, que você tinha nada mais, nada menos que 5 mandatos. Pô, Chico, conte para o internato do TV Brasil e para a cidade inteira de Taubaté que vai ver isso aí. É a primeira vez que eu venho assim a público falar desse assunto. Eu pretendo escrever e isso mandar para as autoridades, mandar para quem tiver interesse. Em 2002 ou 2003, eu nem sei direito,
o meu motorista estava indo para São Paulo numa viagem pré-agendada pela Câmara Municipal, prestar um serviço para a Câmara Municipal através do meu gabinete. Então ele estava à minha disposição no carro da Câmara. Eu não tinha o costume de levar doente para São Paulo, essas coisas, porque quando eu precisava, eu pedia para o prefeito, ele mandava a ação social levar. Eu não precisava levar com o carro da Câmara. Nós sabemos que muita gente fazia isso, ficou comprovado em alguns processos, mas comigo só ficou comprovado essa carona que o meu motorista, que já estava indo para São Paulo, por conta própria, resolveu dar a carona. Eu não estava junto, estava o meu motorista e um assessor, e eles indo a São Paulo numa viagem pré-agendada, como eu já disse. Então ele decidiu dar a carona. E isso gerou um processo, porque o promotor queria pegar outros vereadores que faziam viagem de doente, essas coisas, segundo ele, e eu acabei sendo envolvido. E por um erro do primeiro advogado que cuidava disso, não sei se até mandado por alguém, ele deixou a coisa correr. No meu caso, no caso dos outros vereadores, ele fez tudo que tinha que fazer. No meu caso, ele deixou a coisa correr, como se diz, correr frouxa, né? Então, quando eu acordei com o assunto, já estava sendo condenado lá em São Paulo. Agora, aqui em Taubaté, o juiz teve o cuidado de fazer uma investigação, um verdadeiro inquérito em cima do fato e comprovou que eu não tinha nada a ver com peixe, que eu não dei carona, foi uma decisão que tomou o meu motorista. E outra coisa, o carro já estava indo para São Paulo, então não configurava favor para receber voto. E tem mais um detalhe ainda, a senhora, que eu nem conheço, ela era, depois fiquei sabendo, era esposa, até hoje, de um candidato a vereador. Quer dizer, como é que eu vou estar dando uma carona, ganhando um voto, se ela vota no marido dela? Durante a investigação ficou comprovado que ela não me conhecia e nem eu a ela. Então o juiz de Taubaté, da Vara da Fazenda, fez um serviço muito bonito, que deveria ter sido respeitado pelas demais instâncias. Mas aconteceram fatos durante o decorrer do processo, que eu fico hoje assim, estupefato, né? Por exemplo, num julgamento, depois que eu entrei na parada, pus um advogado meu para cuidar, o próprio presidente da Câmara de Julgamento disse que carona não era crime, que dar carona não era crime. E assim mesmo, o relator do processo considerou que era crime e me condenou. Tá? Aí nós fizemos um recurso, no recurso tinha que dizer se houve má fé. Como é que pode ter existido má fé se eu nem sabia? Eu nem sabia. Como é que pode ter má fé? Mas não sei se por incompetência do advogado, por excesso de confiança de que ia ganhar a causa, porque os outros vereadores foram absolvidos em casos muito mais graves do que da carona, né? E eles foram absolvidos. Por que o Chico Saad não foi absolvido? Então eu acho que o excesso de confiança, faltou um pouquinho de tato, e esse assunto foi caminhando, e no dia do julgamento do recurso, aconteceu um fato estranho, que é a primeira vez que eu estou contando isso aqui, mas isso pode ser provado, porque o Tribunal Eleitoral, ele tem tudo registrado lá. Aí já estava sendo julgado o pedido que o João Neto fez, da impugnação da minha candidatura. Porque, para que todo mundo saiba, até hoje eu não fui cassado. Eu fui afastado, foi dado procedência ao pedido de impugnação da minha candidatura. Os meus votos estão reservados. Se um dia eu conseguir resolver esse problema, meus votos entram na contagem, muda tudo lá na Câmara. Vai ser feito recontagem, vai ser feita uma nova redistribuição por partido dos vereadores. Então é um caso complicado mesmo. Mas de qualquer maneira, foi um erro lá em São Paulo, deles acatarem o recurso feito pelo promotor, porque em Taubaté estava provado por investigação do juiz que eu não tive culpa nenhuma. E lá em São Paulo eles tinham obrigação de fazer uma nova investigação, um novo inquérito, sei lá o nome que eles quiseram dar, eles tinham que fazer uma nova investigação, porque quando houve na primeira instância a investigação, tem que ter também na instância imediatamente superior. E eles não fizeram isso. E na hora de julgar,
desembargador falou assim, tem que parar com esse negócio de carona para doente, tem que parar com esse negócio de levar marmitex no carro da Câmara. E eu não estava sendo acusado nem de dar carona para doente, e nem de fazer transporte de doente, e nem de transportar marmitex. E não era eu que estava sendo acusado disso. E ele misturou tudo e acabou tocando o processo para frente. O João Neto, se aproveitando disso, ele que tinha um processo muito mais pesado, e nós não fizemos pedido de impugnação contra ele, mas ele foi bem safado no sentido de fazer o pedido de impugnação da minha candidatura por causa de dar uma carona. Ele que tem processo de improbidade administrativa, acusado de documento falso, acusado de recebimento falso da Câmara, com contrato que não podia ser feito com a Câmara. Ele estava lá. Aí ele pediu o segredo de justiça, então ninguém ficou sabendo. Só foi julgado e tirado o segredo de justiça depois das eleições. Não tinha mais como fazer a impugnação da candidatura dele. Então eu só quero esclarecer isso para mostrar que eu estou afastado, não fui cassado até hoje, estou processando as pessoas que falavam que eu fui cassado, especialmente a Rádio Metropolitana, através do Sansone, que está sendo processado, já terminou em nível de polícia, já está indo para a promotoria pública, e eu vou até o fim, porque até hoje eu não fui cassado, e ele falava todos os dias, mandado por não sei quem, porque não pode ser só o interesse dele. Que interesse que ele tinha? Será para proteger o pupilo dele? Achava que eu tendo menos votos favoreceria o pupilo dele? Acho que não, os votos do partido são somados, não é? O Alexandre, tendo um programa de rádio, ele tinha chance de estar sempre na frente da gente em votação, porque está toda hora falando com o público no rádio e tal. Então, e tudo que acontece tal, até dava a impressão que eles que estavam resolvendo, a Rádio Metropolitana resolvia tudo, né? Então, o Silvio Sansone, todos os dias, falava que eu estava cassado, que se eu ganhasse eu não ia assumir, todos os dias. Isso me fez perder muito voto, então fiz um processo, e está correndo e está indo bem. Eu quero deixar aqui o seguinte, eu sou muito agradecido ao Coração Taubaté, que todos os meus mandatos eu praticamente dobrei, 2 vezes mais do que dobrei a minha votação. Então, eu tinha aprovação popular da maneira de eu trabalhar na Câmara, porque eu não admitia coisas erradas. Às vezes fui acusado de defender o Roberto Peixoto, não defendo nada, não gostava da maneira que ele fazia. Hoje, estou mais aborrecido com ele ainda, com algumas coisas que fiquei sabendo. Então, eu defendia o que era certo. Às vezes acusavam ele, por exemplo, de comprar ovo por R$34 a dúzia. Você esteve comigo lá, nós pegamos as notas, era uma caixa com 30 dúzias. Então eu defendia o que era certo. Nunca fizeram uma denúncia de uma coisa que pudesse comprovar que realmente estava errado. Então eu não podia defender uma coisa errada, eu tinha que defender o que era certo. Bom, hoje, a situação hoje é esta. Eu fui acusado sem ter sido o autor do considerado crime. Não era crime, porque dar carona para o carro que estava pré-agendado, ficou provado, isso não era crime. A mulher que foi transportada, esposa de um candidato a vereador, então também não tinha interesse, não ficou comprovado interesse eleitoral meu, de minha parte. Tá? O presidente da Câmara de Julgamento falou claramente que dar carona, na opinião dele, não era crime. E o relator que estava me julgando misturou um monte de problemas de outros vereadores como se fosse eu. Né? E no dia do julgamento do recurso sobre a impugnação da minha candidatura, aconteceu um fato inusitado. O desembargador que estava cuidando do caso, que me conhecia minha família, parece que ficou aliviado quando um outro desembargador pediu vistas. O meu advogado achou que ele tinha pedido vista para me livrar, para estudar, ver que eu não tinha razão de me condenar. Esse cidadão, esse desembargador que pediu vistas, no dia do julgamento, ele chegou quase 2 horas atrasado. Na hora que ele entrou por uma porta, o advogado da oposição, né, do candidato, do contrário à candidatura do meu candidato, entrou no mesmo momento. Enquanto o desembargador entrava por uma porta, o outro entrava por outra porta. Que coisa. Uma coincidência muito grande, né? Se for coincidência, é uma coincidência muito grande. Eu não gosto
provar que houve má fé de um de outro. Mas é uma coincidência que, muito estranha. Não é? E nesse dia, o desembargador chegou quase 2 horas atrasado, tirando ainda as coisas do bolso, pondo em cima da mesa, sem nenhum papel na ombro, assim, houve má fé. Na minha opinião, houve má fé. Quer dizer, eu acho que se perguntasse até o que ele estava falando, de quem ele estava falando, acho que ele não ia saber. Porque ele não estava com nenhum papel na mão, já era para encerrar a sessão de julgamento, só faltava o meu caso, ele chega atrasado, sem nenhum papel na mão, tirando as coisas do bolso, ainda se movimentando, assim, falou que na opinião dele teve má fé. Então aquilo foi dado prosseguimento, né? Então eu estou até hoje afastado por causa disso. Mas nunca fui cassado, eu dou muito valor ao meu nome, ao nome da minha família, e eu fico feliz, e é até bom que se saibam, que o povo saiba, que eu fui acusado dessa carona que não foi eu que dei. Eu nunca fui acusado de roubar, de pedir favor para ninguém, entendeu? Se você conversar com os empresários, eu sempre corri atrás dos empresários para investir em Taubaté está parado agora, né? Porque essa tanta confusão, ninguém quer investir mais em Taubaté. E nós sabemos que o investimento é que traz qualidade de vida para a população, porque dá uma movimentação de dinheiro, dá riqueza para a cidade. Eu sempre fui atrás dos empresários e falo aqui, ó, se acha algum empresário que fale que eu pedi algum favor para ajudá-lo a se instalar em Taubaté. Olha, Chico, só para vocês entenderem, um vereador que tem 5 mandatos em Taubaté, no mínimo, tem que ter um vereador confiável da população. Porque ele conseguiu, durante um período de 5 vezes 4, 20 anos, permanecer, não é isso, Chico? Eu vou explicar melhor isso. Só que eu tenho um mandato de São Luís e 4 de Taubaté. Ah, de Taubaté, entendi. Então são 22 anos, porque eu em São Luís... Taubaté você tem 4 anos para 4 de 4 anos. 16 anos em Taubaté. E um de 6 anos em São Luís. E você foi, depois que foi eleito, foi direto, né? Direto. Só ganhando as eleições. E sempre, praticamente, quando eu tive menos votação, eu tive quase 80% a mais de votação. Nas outras eu tive mais de 100%. Então, isso eu fico muito agradecido à população. E digo uma coisa, Banani. Você imagine que a Metropolitana falando todos os dias, várias vezes por dia, que eu estava caçado. O Vale Paraibano faz manchete dizendo que o meu voto não ia ser considerado. Quer dizer, a população entende o que é isso. Eles não entendem que o meu voto ia ficar guardado numa gaveta. Eles acharam que o meu voto não ia valer. Com tudo isso, eu tive quase 2.000 votos ainda. Quer dizer, considerado caçado, eu ainda tive quase 2.000 votos. Olha, o Geraldo que está vendo aí via internet, está travando, muita gente está entrando aqui, ó. É a primeira vez que trava tanto, mas como nós estamos também no celular lá, com os 2 links, tá? O pessoal pode entrar no CV Vale Brasil, que lá está perfeito, viu? Se estiver travando aí, está travando aqui, tem muito acesso. Pode perguntar o que quiser que eu respondo. Então vamos lá, a gente vai reconectar aí, está voltando aí, ó. Está travando, mas lá no celular está ao vivo também no site. tvvalebrasil.com.br, ao vivo com o ex-vereador Chico Sá. Ficou bom. Você deixou claro aí, o internauta que está vendo aí, talvez se não fosse esse problema ocorrido lá com a Metropolitana, você teria sido reeleito aí. E tem mais um detalhe ainda que eu estava esquecendo de dizer aqui, muito importante. Quando você entrou com recurso para impugnar a minha candidatura, tinha mais 3 ou 4 vereadores também sendo impugnados. Vereador acusado de problema de dinheiro na Câmara, né, de carona. Sim. Todos, o juiz não achou que devia dar prosseguimento aos demais processos. Não, inclusive o meu, o juiz não concordou, não aceitou a impugnação. O juiz, ele foi muito correto, analisou com seriedade, competência e não achou que tinha fundamento impugnar a minha candidatura nem dos outros vereadores. O promotor só recorreu ao meu caso. Só recorreu ao meu caso. Eu gostaria de saber por quê, entendeu? Eu acho, inclusive, que é um promotor que trabalhou na Câmara, quando 2 dos outros vereadores eram presidentes. Tudo isso eu estou levantando, sabe? Eu vou escrever isso e vou mandar para quem quiser ver. Não estou acusando ninguém, mas eu quero saber por que aconteceu. Eu tenho umas dúvidas. Por que só recorreu o meu caso? Por que só eu? Né? E era o caso mais sem base, porque é uma carona num carro que tinha viagem já pré-agendada vários dias antes.
Isso é comprovado. Chico, você tem um documento aí sobre o trilho que iam tirar. Por favor, você tem alguma coisa assim? Houve uma campanha aí de um candidato aí que disse que ia tirar o trilho ali, fazer uma via ali, que ia atravessar a cidade, não é isso? Explica para o Bernardo que documento você tem, por favor. Eu acho o seguinte, desde que eu assumi a vereança em Taubaté, nesses 4 mandatos que você já citou, que eu digo que nós temos que fazer. Retirar o trilho do centro de Taubaté, que corta Taubaté, fazer uma avenida, vai ser uma avenida com muretas protegendo. Vai resolver o problema de trânsito da Taubaté, com algumas entradas e saídas, algumas rotatórias de entrada e saída. Então, onde é o trilho hoje? Nós estamos lá na escola da minha família, indo até lá a Volkswagen, teríamos uma avenida maravilhosa, protegida por muretas e com algumas entradas e saídas em alguns pontos, essas rotatórias. Então resolveria o problema. Além disso, a gente tem que conseguir convencer a Nova Dutra de melhorar os acessos em Taubaté. Melhorar aquele túnel que tem ali perto da Luna tem que ser ampliado. Os nossos viadutos têm que ser alargados, tirar o pedestre de dentro do viaduto, fazer uma passagem de pedestre separada ao lado do viaduto, não vai deixar ele andar mais não, mas ao lado do viaduto. E uma ideia que eu sempre falava com o ex-prefeito, e nunca ninguém levou a sério, que era fazer, onde tem uma ponte em frente à LG, ali próximo do shopping novo, fazer um túnel ali, porque ali já tem uma ponte com altura e largura suficiente para fazer um túnel. O que é esse documento? Não entendi bem. E esse documento aqui, porque todo mundo duvidava quando a gente falava um negócio de trilho. Certo. E eu lutei muito junto ao ex-prefeito, mas ele não foi da minha onda. Só faltou para a gente conseguir que, através do verba do PEC, né, do PAC, que é uma verba federal, para tirar o trilho e ceder para a população taubatiana como avenida, podia ser até de velocidade média para cima, só faltava fazer um tal de EVTA. Esse EVTA é a viabilidade técnica e ambiental, que só faltou a prefeitura de Taubaté fazer isso. E para provar que é verdade isso, essa semana eu estive com a atual secretária de transporte, até falei para ela, vou entregar para ela, a secretária de trânsito, Taubaté, dona Lula. A Lula, eu sei. Eu vou dar isso aqui para ela, porque eu tenho que pensar em Taubaté. Eu não tenho que pensar porque a atual administração foi contrária, que eu estava apoiando. Eu penso em Taubaté. Eu vou dar isso na mão dela. Está aqui o documento, está vendo aqui, ó. Ofício 322 de 2009, diretor de infraestrutura ferroviária do DENIT, está na mão do engenheiro Rômulo do Carmo Ferreira Neto, diretor de infraestrutura ferroviária, lá no DENIT em Brasília. Tem o número do processo, processo aqui, esses ofícios aqui, 12 de 2009, é coisa de Taubaté, vai ter o número do processo. E ela se ouviu, e ela gostou da ideia, gostou da ideia. E o que eles estavam exigindo era só esse atestado de viabilidade técnica e ambiental. Então, a prefeitura de Taubaté, na administração passada, não fez esse documento. Se fizesse esse documento, o processo caminharia e nós poderíamos já ter hoje, aqui em Taubaté, esse remanejamento do trilho de trem. Porque ele vai sair dali e vai correr lá na Várzea, Tremembé, aquele lado ali que você conhece. Então está tudo aqui, ó. Eu vou passar para ela isso, já falei para ela, ela gostou da ideia, entendeu? Então eu vou passar isso para ela. Tem valores, tem tudo, é lógico que vai ter que ser reavaliado, né? Vai ter que colocar com datas mais recentes, mas está aqui e na mão de quem está. E a exigência que eles fizeram, chama de EVTA, para viabilizar a elaboração de convênio, a elaboração de EVTA, que é esse eu não me lembro o que é aqui, estudo de viabilidade técnica e ambiental. Então,
Está aqui o Ronaldo. Eu vou aqui, ó, vou mostrar para você. O escrito DENIT aqui, ó. Está aqui a documentação. Está aparecendo aí, ó. Está aparecendo. Vamos lá no vídeo. DENIT, não é? DENIT é um... Eu não vou ficar tomando seu tempo, curando aqui no processo. Mas tem tudo aqui. Meu querido Chico, agora vou se formular algumas perguntas, que eu acho que a população internauta também já está fazendo pergunta aí. Chico, me fala uma coisa, agora eu vou te perguntar o que o internauta quer perguntar a você, tá? Recentemente, houve aí um manifesto da cidade de Taubaté contra a Câmara Municipal de Taubaté. Saiu, depois que começou essas manifestações na rua, na verdade, aí, que nem a vereadora esteve aqui a semana passada, né? A Vera Saba conversou com a gente, ela até falou que depois todo mundo começou a pôr enfermeiro saiu com o negócio no pescoço, médico, todo mundo saiu. Mas, de qualquer forma, eu quero ver como é que você vê essas manifestações, primeiramente, lá na Câmara do Taubaté, que parece que alguma vez até chegou a antecipar uma sessão plenária, que o pessoal parece que ia lá na Câmara para uma quarta-feira, parece que a sessão plenária antecipou para terça. Como é que você vê tudo isso? A cidade de Taubaté se manifestando aí, e depois vamos falar um pouquinho sobre também o Júnior Ortiz. Primeiro, essas manifestações, dizendo aí que alguns vereadores aí estão fazendo coisa muito mais grave que você, é o que a gente está vendo na mídia. É o que a gente está vendo, pelo menos é o que estão dizendo. Está saindo nos jornais aí. Vários jornais, você sabe o que está escrevendo. E, nem tanto, a coisa continua fluindo normalmente. E você, uma caroninha que o seu motorista deu, você perdeu o mandato de 4 anos em Taubaté e o ano de Parecido. Por favor, Chico Sá. Eu até agradeço você falar isso. Eu percebo que você também tem a mesma revolta que eu tenho. E você sabe o que aconteceu. Eu queria, inclusive, agradecer a um internauta, eu vou procurar o nome dele tudo, que ele fez um trabalho um dia desse, falou assim, Volta Chico. Você está sabendo, né? É um site, né? É um site, Volta Chico, e aquilo, eu fiquei muito feliz por causa dos comentários positivos que aquilo suscitou, mais de 400 comentários. Minha família ficou muito feliz. A gente dá nome para a família, as pessoas têm que pensar muito quando fala mal de uma pessoa por interesse político, porque atrás dessa pessoa tem muita gente que gosta dessa pessoa. Não é? Eu até quem merece falar, eu evito falar, porque eu sei que vai ofender o pai, a mãe, o parente dele lá e tal. Não é? O caso do próprio Jofre Neto, né, que tem um processo pesado contra ele, está lá na Câmara, e eu estou afastado. Não é? Tem outros vereadores que foram absolvidos de acusações que, graças a Deus, fiquei contente de terem sido absolvidos. Não vou nem falar nome de ninguém, mas eles foram absolvidos de processo que falava de desvio de verba, não sei do que, de bem mais grave que pagamento indevido. Bem mais grave que o seu. O meu nem tem, né? E lamentavelmente, o que teve um processo igual ao seu, está lá com Deus, nós temos o Rodson Lima. Que acabou falecendo. É verdade? Uma carona também foi isso que envolveu. O Rodson fazia o transporte de doente e assumia. Ele era positivo nesse sentido. Eu gostava muito dele. Ele fazia mesmo o transporte de doente, mas ele assumia que fazia. Ele punha na televisão, tá? Ele punha, mostrava ele carregando e falava que ia continuar fazendo e tal. Eu algumas vezes conversei sobre isso com ele, porque o vereador não precisa fazer transporte de doente. O vereador ele pode conseguir o transporte para a pessoa doente. Mas se já pensou você levar um doente no seu carro, o doente piorar na viagem, ou até vir a falecer, como é que fica? Seu carro não é ambulância UTI. Então eu tinha na minha porta, você viu lá, você comentou agora há pouco, eu tinha uma tabuletinha escrito assim, não façamos transporte doente, não pagamos conta de água, de luz, de telefone, não temos bolsa de estudo da Unital. Estava na minha porta, ficou lá mais de 12 anos, uma tabuletinha escrito isso. Então, por que eu iria fazer? E um negócio que aconteceu em 2002, 2003, quer dizer, mais de 10 anos atrás, eles vão me condenar. Isso é um absurdo, né? Agora, você vê, então, casos mais graves continuam lá, né? Continuam lá. Então, tinha que ter alguém que disse essa injustiça, ou o cidadão que quer confiar na justiça. E às vezes não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado daqueles grandão mesmo que vai lá, que defende até um Zé Dirceu, né? Você consegue defender até o Zé Dirceu. Argumento salão, parece que vai ter novo julgamento, parece que vai terminar em aquele jeito que não esperava. Eu entendo e nada, né? O presidente do Supremo Tribunal está tentando fazer um trabalho correto,
ele se revolta com as coisas erradas, não é? Quem sabe se esse caso meu um dia chega nele lá, quem sabe que é você mesmo que está vendo a televisão, manda lá para o Congresso. O vídeo, tá? Estaremos hospedando aí e eu garanto que milhares de internautas vão estar passando aí. Quem sabe alguém vai assistir isso aqui, tem poder de tocar isso para frente para me ajudar, porque está errado. Olha, eu tenho que mostrar para a população que eu não fiz nada errado. Você vê para o Brasil ao vivo com o ex-vereador Chico Saab, a gente vê a expressão dele de tristeza quando ele fala, porque o Chico Saab, olha bem, só para você ter uma ideia, tá? Eu acho que nem calculadora nenhuma vai dizer quantos projetos que ele aprovou em Taubaté, viu? Imagine 20 anos aqui em Taubaté. O Brasil agora está falando de mexer com impostos, né? Enquanto eu estive lá, não teve aumento de imposto, teve correção monetária, aumento de imposto não teve. Inclusive estão cobrando verba até para a moradora de bairro, presidente de morador, estão pagando verba. Eu vi uma reclamação do Jorginho, não é isso? É um município que ele sempre ajudou aí o bairro, não sei se viu, não sei qual bairro que é. E ele agora está um carnê para ele pagar. O cara ajuda a prefeitura e tem que pagar. Que absurdo, amigo. Então, tem umas coisas que eu não concordo. Por exemplo, eu estive lá, eu consegui fazer um trabalho desde o tempo do prefeito Antônio Mário, de lá para cá, passou até pelo Ortiz, tudo, né? Nós conseguimos abaixar de 5% para 2% a área de comunicação, zeladoria, segurança, toda a área que abrange os senhores, bares, restaurantes, hotéis, né? Corretor. Nós conseguimos abaixar o imposto de 5% para 2%, porque 5% é um absurdo. É difícil a cidade. Eu acho que parece que é só São Paulo que tem alguns lá que cobra 5% algum setor. Ninguém cobra mais que 3%. Então até 5% do ISS. Isso é um absurdo. Então eu consegui abaixar um pouco. Eu tinha feito até um pedido para o ex-prefeito para abaixar todos os impostos para 2%. Algum caso podia ficar em 3%. Agora estão querendo voltar para os 5%. Ao invés de baixar os outros, estão querendo voltar para os 5%. E nós temos um estudo que os senhores mandou fazer, na época, que provava que ia arrecadar mais. E nós chegamos a ver a arrecadação, onde abaixou de 5% para 2%, 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então não se pode falar em aumentar imposto, tem que falar em abaixar imposto. Imposto tem que abaixar. Se abaixa imposto, o cidadão recolhe. Vai? Se aumenta, ele sonega. Para com isso. Olha bem, Chico. Que mal seria um cidadão dar uma carona para uma pessoa assim em São Paulo que precisa de uma assistência médica? Mas está lá no... Olha bem, Chico, agora eu vou te fazer uma pergunta. Sendo carona mesmo, como foi provado no meu caso, na primeira instância, o juiz teve esse cuidado de fazer um inquérito e ficou provado que realmente já tinha uma viagem pré-agendada. A mulher pulou na frente do carro na hora que o carro estava saindo, ninguém conhecia a mulher. E tem outra coisa, pô. Eu não sei, mas talvez fosse o motivo, talvez, para você pegar. Eu não sei se está no estatuto lá, provavelmente não. Mas poderia, por exemplo, um exemplo que poderia dar, você poderia, por exemplo, ter uma outro tipo de punição mais branda. Não a punição, colocou o cara na guilhotina. Um vereador que perde uma multa vai colocar o cara na guilhotina. Mas ainda não saiu ainda a sentença. Pode ser que seja só uma multa. Só mais branda. O mal de... Está correto, então, né? A maldade que existiu foi do grupo, não é? Que começou pelo João Neto, pedindo a publicação da minha candidatura, será-se através do partido dele, e depois, você imagina quantos vereadores falavam na rua que eu estava caçado? O outro está no Chico, não, o Chico está caçado. Que coisa. Vai? Nós estávamos numa sessão de Câmara uma vez, e me ligaram, dizendo que a vereadora Graça, na hora da sessão, estava lá no bairro São Gonçalo, falando que eu estava caçado. Na hora da sessão. Aí ela chegou atrasada lá e falou um monte de coisa, mas nós sabemos que era verdade, dá para provar que é verdade. Mas não tem importância. Só que isso aí mostra que os vereadores, os candidatos a vereador, eles, a grande maioria, né, para não dizer todos, né, porque tem uns que se diziam meu amigo, a grande maioria dos vereadores, não, o Chico Saab está caçado. Então, na hora de pedir o voto para eles tentavam tirar o meu voto, dizendo trabalhar nessa vida. Que coisa, né? E eu tive eu acompanhei a eleição aí, para vereador, como eu acompanho todo ano aí. Inclusive, entrou mais vereador. Chico, agora vou fazer uma pergunta.
Você deixou bem claro para o internauta, o bonito que votou em você, que está em julgamento, ainda está correndo, o Chico pode ser absolvido e daqui na próxima eleição voltar a ser vereador de Taubaté. Quer dizer que as coisas mudam e mudam mesmo. Chico, agora... Mas tem um negócio que ninguém fala. Vamos supor que aconteça do prefeito ser cassado. Pode acontecer. Os vereadores... Já foi cassado. Tem recurso, a gente tem que deixar a justiça que prove, ele tem a chance de dizer que é mentira, de provar que é. O horário vai começar agora, você já começou a entrar. Estamos aqui com o Chico Saad, tá? Pode fazer pergunta para ele aqui, que ele falou que pôs a cara para bater aqui, viu? Pergunta o que você quiser, que ele vai responder agora para você aqui. E estamos ao vivo para o mundo pela TV Vale Brasil. Começou antes agora, o programa começou 8 horas, agora começou a entrar todo mundo aqui, ó. Começamos mais cedo, ó. O Chico Saad aqui, contou tudo que fizeram com ele, injustiça, o processo dele está correndo ainda lá, ele ainda não foi cassado na última instância, ele pode ser absolvido ainda, né, Chico? E ainda voltar a ser vereador em Taubaté. Eu te interrompi, por favor, Chico, vamos lá. Porque ficou comprovado que dar uma carona não é crime, e eu nem conhecia a mulher há 10 anos atrás. Né? 10 anos? Graças a Deus eu não fui acusado de roubar, de fazer nada assim grave, cometer nenhum crime. Tá? O próprio aqui estava aqui. Que mal tem dar uma carona, tem tantos caras corruptos aí, que estão lá, pô. Um dia desse ele aconteceu. Nação Donadão, o cara preso, o cara não foi caçado, agora o cara tem uma carona. Chico, se for ver o que está acontecendo naquele Congresso Nacional, o senador, deputado, 30% são corruptos, desviaram dinheiro, e estão lá. Agora o vereador de Taubaté com 5 mandatos, pegou uma carona, deu uma carona com uma moto aí, foi nunca foi casado. E não fui eu que dei, né? Não fui eu que dei, eu nem sabia. O meu motorista que tomou a decisão de dar, não fiquei bravo com ele, porque o carro já estava indo para São Paulo, não custava nada dar carona para aquela senhora, que inclusive era mulher de um candidato a vereador, quer dizer, então não tinha motivo de me acusar também de interesse eleitoreiro ou eleitoral. Tá? Mas, ô Bonani, você pensou na possibilidade, se o prefeito vier a ser cassado definitivamente, todos os vereadores da coligação deles não teriam que ser cassados também? Sem dúvida, mano. Porque eles não usufruíram do benefício daquele dinheiro se comprovar, né? Se a justiça comprovar, certo? Eu não quero mal de ninguém, não desejo mal para ninguém, mas se acontecer isso, tem que ver como é que acontecer com os vereadores, não é? Então, aqui nessa vida é o seguinte, a justiça dos homens pode falhar, mas de Deus não falha, não é? De repente o castigo está vindo aí, um cavalo meio devagar, mas está vindo, não é? Então pode acontecer isso, não é? Certo. Mas pois não, eu estou à sua disposição. Chico, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, agora vamos fugir um pouquinho dos seus problemas, que você falou muito para o internauta, alguns estão entrando agora, o Chico quer seu tudo, depois vão ver gravado. Chico, como é que você viu aí essas manifestações que aconteceram no Brasil? Tudo quanto foi manifestações, a população foi à rua e a presidenta Dilma está lá, tomou algumas medidas lá imediatas, fizeram algumas aprovações lá, rápido, e agora amenizou. Como é que você viu tudo isso? Inclusive chegaram a colocar fogo lá no Itamaraty, aquela confusão toda. Como é que você viu tudo isso? Tipo, eu tenho uma posição muito definida com relação a isso. Eu sou a favor de manifestação desde que não tenha bagunça, não tenha agressão, não concordo que se invada um prédio público ou privado, que se dê prejuízo a outro. Não concordo. E quando queima um ponto de ônibus, quando entra num congresso, numa câmara e quebra alguma coisa, e os vândalos aproveitam a oportunidade para roubar as coisas, né? Roubar o computador, tudo. Aí eu não concordo. Agora eu acho o seguinte, é aí que está a internet, né? Aí que está essa comunicação online aí, que é importante. Foi muito bom que acontecessem as manifestações. Tomara que elas continuem, mas pacíficas, sem quebrar nada, sem prejudicar nada, sem roubar nada, sem tampar a cara. A pessoa que não vai reivindicar se ela tem razão. Agora é crime tampar, sabe? Agora é só em máscara, agora não pode mais. Mas é só no Rio, só, acho. É só no Rio de Janeiro? Deverá correr ao Brasil. Porque entrou com recurso. Máscara só em... Mas a máscara já tem lei, já existe lei suficiente para proibir, porque o cara está mascarado, ele está com má intenção. Sem dúvida. Quem está mascarado tem má intenção. Mas essa manifestação pacífica
é muito bom. Sabe o quê? O prefeito assume a prefeitura, ele pensa que é dono da prefeitura. Ele se julga dono da prefeitura, faz o que quiser. O presidente da República assume a presidência, acha que é dono do Brasil. Então é bom para mostrar que o dono é o povo. Quem é dono é o povo. Né? Agora, pelo amor de Deus, vamos fazer as manifestações pacificamente. Um dia um aluno me perguntou se eu participaria. Eu falei, se vier me convidar, eu participo. Agora, a hora que começar a quebrar alguma coisa, ou falar palavrão, ou agredir alguém fisicamente, estou fora. Estou fora. A manifestação, eu fui conselheiro da POSP 4 vezes representando a matéria, e participou por 8 anos, e eu fazia o quê? Eu participava da greve, teve cavalo que veio para cima da gente, cacetete de policial, e eu estava lá no meio com os professores nas greves em São Paulo. Agora, nós fizemos uma greve uma vez, a maior greve que teve de professores foi no tempo do Montoro. Os professores, o Franco Montoro, os professores circundavam os jardins para não pisar na grama. Olha que coisa maravilhosa. Então não jogava uma latinha no chão, não jogava nada. Então tem que aprender com essas manifestações. E continuar fazendo todas as vezes que tiver razão. No caso da passagem de ônibus, que foi o que gerou tudo isso, é um problema sério. Porque a empresa de ônibus, ela tem que ter um valor correspondente ao que fala o IPK, né? É Imposto por Quilômetro Rodado, né? Então, ali entra o desgaste do carro, do ônibus, entra pneu, entra pagamento de funcionário, entra tudo que tem para compor aquele valor. Então, se não tiver aumento a hora que precisa ter, alguém tem que pagar. Eu falava a vida inteira, quando entravam os projetos, para dar uma passagem de graça para o cidadão com 60 anos. Como o artigo 230, parágrafo 2º da Constituição, ele fala claramente, artigo 230, parágrafo 2º, pode ler lá. Ele fala claramente que tem direito a transporte municipal gratuito, transporte coletivo, o idoso acima de 65 anos. Não é 60. O Estatuto do Idoso, como colocou 60, mas aquilo é para trabalhar em cima, não é para obrigar. Não tem como obrigar, não pode ir contra a Constituição. Então eu falava, gente, não tem como obrigar a dar passagem de ônibus de graça para quem tem 60 anos. Agora, se a prefeitura pagar a diferença, então quem tem 60 completo, até 65 incompleto, a prefeitura paga a diferença. O Roberto Peixoto topou parada e pagou essa diferença. Então hoje o cidadão anda com 60 anos de graça, se ele quiser, né? Porque eu não ando, eu já tenho 60, eu não ando, né? Mas o cidadão que precisa andar, ele anda, mas aquele que não tem 65, quem paga é a prefeitura. Então ele pode agradecer para o prefeito anterior, que foi quem aprovou, para os vereadores que aprovaram o projeto, todos nós, e para o atual prefeito que continua pagando. Pode agradecer, porque quem paga essa diferença dos 60 completo aos 65 completo é a prefeitura. Chico, eu vou perguntar a você aqui, olha bem, como é que você viu essa situação aí do prefeito Júlio Ortiz, ele querer, alguns camelódromos não estão revoltados com ele, alguns que lá foram afastados, alguns camelódromos que não estavam em dia ali, e ele está querendo mudar o local dos camelódromos. Como é que você vê a situação aí dos camelódromos ali naquela? Você acha que aquele local ali é ideal, ou talvez fosse melhor deslocar para um lugar melhor? Como você vê a situação? O autor e a proposta do camelódromo, no tempo que o Antônio Mário era prefeito, fui eu. Você foi o camelódromo, inclusive São José dos Campos está fazendo agora, no programa do Antônio Leite, eu lancei isso há 8, 10 anos atrás, no programa do querido e meu afilhado, o padrinho de casamento, o Antônio Leite. Eu lancei essa ideia lá, ele cobrou o prefeito, na época começou o trabalho, parece que o prefeito anterior agora, o último que saiu agora, parece que acabou fazendo. Então eu fui o autor da proposta, a turma lá do camelódromo sabe disso. Não preciso ficar falando não, eu não sou de ficar falando, soltando papelzinho e tal. Inclusive no dia da inauguração, o prefeito, na época, o Antônio Mário falou, depois ele foi para a rádio, falou de novo.
Então eu fiz a proposta, porque não se pode deixar a barraca em frente ao estabelecimento comercial. Você não pode tampar a aula de redenção, fica tampado, não pode. Aquela loja do japonês lá que vende produto importado fica tampado, não pode, está errado. Então eu fiz a proposta e foi aprovado do camelódromo. Na época eu fui ameaçado, tem gente que não entendeu, mas outros tiraram o sarro, porque está do nome camelódromo, sabe, que fazia um tom de jacota, assim, brincando, né, com a palavra camelódromo. Eu fiz para tirar esse pessoal das calçadas. Está errado esse negócio de ficar na calçada. Isso aí eu concordo que está errado. Agora, não precisa mexer naquele camelódromo, não. Vai desmanchar o que está feito, foi gasto dinheiro público ali, como é que vai desmanchar aquilo ali? O que tem que fazer é organizar o camelódromo e, se quiser, fazer um outro camelódromo. Tinha uma ideia da gente pegar onde é o pátio do DSU, então eu vou te contar isso também. Estava quente essa ideia na administração passada, e lá onde é o pátio do DSU, usar para fazer um camelódromo e aquela parte ia ser ali na Avenida Independência, na Avenida Marcal? Não, o Catuma chama de Baia, em frente à aquela Baia da Prefeitura. Ali tem aquele buraco que arrumaram. Arrumaram aquele buraco ali, né? É onde arrumaram o buraco. Arrumaram o buraco. A ideia era fazer um novo camelódromo ali, até o prefeito queria chamar de shopping popular, não sei o quê. Agora, eu acho o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado, porque o comércio gera mais emprego e moeda e riqueza para o município do que as indústrias. Você tem um pequeno comércio, você tem 5, 6 funcionários. Você deu uma caidinha na venda, você não manda o funcionário embora, porque vira uma família. Uma grande indústria dá uma queda na venda, ela manda 4 mil embora. Então a gente tem que proteger o comércio e serviço. Tem que proteger o comércio e serviço. Né? Então era desleal o sujeito em frente a uma loja que vende produtos com nota fiscal, paga salário de funcionário, recolhe todos os direitos do funcionário, concorrência na frente, um sujeito vendendo negócio sem nota, sem pagar imposto. Foi o que o Cláudio falou aqui. Falso, contrabandeado. O Cláudio falou o seguinte, o nosso empresário Cláudio, amigo nosso, tá, você conhece ele, ele falou o seguinte, que o que está acontecendo é o seguinte, os comerciantes da Taubaté, o que ele protege é o seguinte: antes do dia das mães, dos pais, vem pessoal de fora aí, tá? Não daqui, vem de outras cidades, como aquela Femalha, tá? Que vem na associação ali, e vende sem imposto, sem nada, e pira ali o... Então ele pediu várias vezes para que nós pedíssemos. Aquilo que nós temos aqui, você não tem que favorecer gente de fora. Por exemplo, na ganha no sábado e domingo. Porque os nossos barraqueiros eu defendo. Os que são taubateando e fazem tudo direitinho, eu defendo, que vendem um produto certo, que tem as coisas velhas, que são a breganha ou a barganha, né? Esses eu defendo. Eu não concordo para vender produto. Veio o cara lá de São Paulo vender produto lá da 25 de maio. Então, como a Femalha, concorrer com o nosso comercial. Tirar o... Está errado, não deve fazer. Então, até o Carlos Tessa pediu aqui para que o Júnior tomasse providência para isso não acontecesse, porque cai a venda do comerciante de Taubaté. Meu querido Chico, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você é o eterno vereador de Taubaté e você vai dar opinião, eu tenho certeza que você... Como é que você viu essa mudança de trânsito em Taubaté? Eu sei que você esteve aí com a Lola, né? Como é que você viu? Eu tenho uma opinião, mas eu não quero dar porque você que é uma prioridade. Avenida Independência, essa avenida aí, seguindo a Dutra aí, como é que você viu? Foi benéfico para Taubaté essa mudança do trânsito? Por favor, eu acho que não se pode tirar o mérito da tentativa de arrumar uma situação e da coragem de arrumar. Tá? Eu não mexeria naquele final da Avenida Independência, porque ele tem muito comércio e prejudicou o comércio. Uma vez eu consegui fazer um afastamento, fazer um bolsão com o ônibus em frente ao Senai. Tá? Então a turma reclamava muito do Pão de Açúcar, que ali estava sempre dando problema. Então, pessoal, vocês estão entrando aqui, ó, façam pergunta para o Chico Saad aí, ó. Estão entrando aí, ele vai responder, viu? Mas se você notar também, eu posso vir uma outra ocasião, se quiser, para responder, se quiser. Mas olha, ali em frente ao Pão de Açúcar, eu continuaria aquele bolsão, colocaria o ônibus um pouquinho mais para frente, que dá para tirar aqueles quase 2 metros da calçada, que ele é bem largo. Eu faria uma entrada secundária para o Pão de Açúcar. Então, o cidadão que está vindo,
que vai para o final da Independência, ele iria direto. E quem vai entrar na Independência pegaria uma pista para o lado direito, uma pista de um carro só, com um redutor de velocidade um pouquinho à frente, só para quem vem do sentido contrário, e esse carro entraria no Pão de Açúcar sem problema nenhum. Porque nós temos que favorecer o Pão de Açúcar, como temos que favorecer as padarias, temos que favorecer aquele comércio de máquinas, peças, porque o comércio, autopeças, aquele de impermeabilização, tudo tem que ser favorecido, porque eles geram muitos empregos e muita moeda circulante. Então, a ideia não era mexer, era melhorar de alguma forma, dá para melhorar, mas não deixar ida e vinda, porque está prejudicando o comércio. O Pão de Açúcar está falando de fechar. São 140 funcionários do Pão de Açúcar. Você imagine só a situação. E decorrente da mudança do trânsito? A mudança do trânsito caiu quase 40% a venda deles lá. E está prejudicando as padarias, os outros comércios estão batendo, estão sendo prejudicados. Então eu não mexeria como não mexemos. Eu tinha alguma ação dentro do governo passado e eu não tive coragem de falar para mexer na minha independência. Eu acho que tem que arrumar uma outra situação. Se fizer a mudança do trilho, a minha independência vai ser usada só para quem precisar estar ali. Se fizer aquele remanejamento do trilho, é resolvido, porque o trilho fica para baixo, um pouquinho para baixo, na região da independência mesmo. Então, se você tiver uma avenida de velocidade média para alta, por que você vai pegar a Avenida Independência? Você vai pegar aquela avenida. E você sai lá no fim, onde você está querendo ir, vai para Quiririm, pela avenida. Você não precisa mais pegar a Avenida Independência. Então, tem outras maneiras de resolver. A única coisa que eu acho que teve mudanças boas. Agora, essa da independência eu não faria, porque eu defendo com unhas e dentes o comércio e o serviço. Então você acredita que prejudicou o comerciante bastante da Avenida Independência e que quando eles foram ali, fizeram aquelas manifestações ali, foram para as ruas, fizeram manifestações. E o prefeito desconsiderou tudo e manteve ali do jeito que está. Meu querido Chico, estamos ao vivo aqui há 1h30 para o Internauta, você vai no Brasil ao vivo, você sabe, que já falou tudo, viu? Tudo que tem direito, inclusive, da injustiça que ele vem sofrendo aí. Isso aí vai se passar depois? Vamos estar gravado para sempre, tá? Até a eternidade vai estar lá gravado para a vida inteira. Você vai... Então, depois qualquer coisa que nós falamos sem parar, porque é a primeira vez, então tem muito assunto para falar. Se você anotar as perguntas, eu posso vir um dia só para responder. Tranquilo, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que o internauta queria fazer para você essa pergunta. O seu slogan de candidatura era Chico Saad, o amigo de verdade. Nós sabemos disso, nós vimos ciclista aí andando, com uma moça, inclusive, várias vezes a gente viu, não é verdade? E quando você falou aqui, a gente vê que você, até lágrimas eu vi em você quando você começou a falar. Você, obviamente, foi muito doloroso para você, não perdeu ainda, não foi caçado não, viu? Ele está lá na justiça, ele não foi condenado, por dizer assim. Não é verdade? E na realidade, você perdeu a eleição porque fizeram campanha que você tinha caçado, que o governador vai ser caçado, então alguns pegaram o seu voto. Aí se você caçar, você vai perder o voto. Foi o que você disse aqui, não foi? Mas eu ainda sou suplente. Você está exercendo o cargo de suplente. Eu tenho suplência. Pode acontecer muita coisa. O que está acontecendo é o seguinte, a justiça está esperando resolver isso definitivamente o meu problema, para daí sim computar os meus votos. Meus votos estão guardados, estão reservados. Muita gente, quando o Vale Paraibano fez manchete que o meu voto não ia ser computado, não entendeu. O povo não ninguém tem ideia de quantos votos seria verdade, não foi contado, né? Quase 2.000 votos. Mesmo sendo considerado, graças a muitas pessoas na rua, especialmente os candidatos, especialmente a turma da oposição e a Rádio Metropolitana, muita gente acreditou que eu estava caçado. Como é que vai votar uma pessoa caçada? Né? Mas os amigos de verdade votaram em mim assim mesmo. Né? Então eu tive uma votação expressiva para alguém que estava sendo considerado caçado. É isso que é preciso que se entenda. Até o Djalma Cássio e outras pessoas que entendem muito política, eles estavam falando que eu ia ter mais de 8.000 votos se não houvesse esse problema. Olha, então você imagina, mas eu não queria tudo isso não. Eu trabalhei para ter entre 4 e 5 mil votos. Eu sempre quis aumentar. Eu tive 3.200 votos na última vez, então
se dobrasse de novo, ele teria 6.400 votos e 1.500 votos. Mas fazer uma pergunta que eu acho que o internauta queria fazer para você. Por que nesses 4 anos de mandato da UACI, lá em São Luís, é isso? É. Por que você nunca assim teve vontade de, além de vereador, lançar candidatura, mesmo em outras cidades, como você foi a sair a candidata a prefeito? Nunca passou pela sua... Não, passa sim. Eu tinha muita vontade de ser prefeito até. Mas muita vontade mesmo. Tenho até hoje vontade. Porque Taubaté está perdendo investimento, de tanta fofoca, de tanta bandalheira, essas coisas que estão fazendo. Ninguém quer investir em Taubaté mais. Né? A gente corre atrás de investimento, eles não querem mais. Porque eu ouvi de empresários que podem dizer, não, a gente vai aguardar para ver o que está acontecendo. Está muito instável a política em Taubaté, está muito instável. Então quem perde com isso é a população de Taubaté, que não tendo investimento, a cidade empobrece. E Taubaté era considerada a cidade que estava número 1 em investimento no Brasil. Era Taubaté e o Antônio Carlos, filho do Antônio Carlos Magalhães, não vou levar agora, não sei quem é. Luiz Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães da Bahia. Mostrava as 2 cidades, Taubaté e Luiz Eduardo Magalhães. E hoje ninguém quer investir, porque está um velho danado. Agora eu ainda fico ameaçando de tomar terreno das indústrias, terreno que a Câmara doou. O promotor queria dizer que nós não podemos doar para taubatiano. Quando nós queremos doar é para taubatiano. A gente doa para os outros que não tem jeito. Queremos um investimento. Mas se tiver 2 de investimento, um é taubatiano, o outro não é, nós preferimos taubatiano. Se tiver o terreno para um só, a gente prefere doar para o taubatiano. Se alguém está interpretando errado a lei, que foi a maior parte dessa lei, até tem muitas emendas minhas, uma grande parte, né? Eu fiz até um substitutivo uma vez. A ideia é doar principalmente para o taubatiano. Então tem que parar com isso, tem que parar com esse negócio, legalizar logo. Tomara que o atual prefeito entre em contato com a gente, ele fala, olha, você tem um prazo de tanto tempo para legalizar tudo, porque tem empresa que às vezes não cumpriu o que foi estabelecido. Por que não cumpriu? É culpa dela? É culpa da prefeitura? Faltou algum documento que não é culpa do industrial? Eu sei de um caso que a CETESB estava segurando o investimento. Como é que o cara vai investir sem ter certeza se a CETESB vai aprovar? Então tem que fazer um levantamento correto, justo, né? E dar chance de esse pessoal resolver a situação para poder investir. Chico, o pessoal aí está reclamando, tá? Alguns aí a gente vê para a rua, a gente vê pesquisa, sobre o horário da sessão plenária. Muitos alegam aí que a sessão plenária à tarde está trabalhando, não tem como eu ver. Nem todos têm o privilégio de ter TV a cabo. Como a gente, alguns têm, você tem, eu tenho, para ver aí pela TV a cabo, né? Que alguns veem pela TV Câmara. Como é que você vê essa situação aí, dessa mudança aí? Você é contra ou a favor as sessões plenárias voltarem como era antes para a noite e não ser mais na parte da tarde? Como é que você vê? Eu faria um trabalho de uma consulta popular. Eu faria uma consulta popular. E faria do jeito que o povo quiser. Quer fazer à tarde, fazer à tarde. Quer fazer à noite, fazer à noite. Qual a diferença que você mudar Mas eu vou contar uma coisa, que como eu não sou não faço demagogia, sou avesso à demagogia, eu vou contar uma para você. À tarde tem mais gente que à noite. Você vê dessa forma? A gente observa que à tarde vai mais gente na sessão do que à noite. Foi uma proposta da ex-vereadora Maria Tereza? Paulinho. Está lembrando do Paulinho. Ela fez a proposta, foi aprovado. Para mim tanto fazia, não é? Para mim tanto fazia. Eu sou aposentado, agora eu voltei a dar aula, não é? Eu não sou aposentado como professor, sou aposentado como serviço meu de agente federal do Ministério da Agricultura. Então para mim tanto fazia se à tarde ou à noite. Inclusive à noite para o vereador é melhor. Porque quando é à tarde, o Bonano, você observa uma coisa. Quando é à tarde, você entra à noite. A sessão entra à noite. Pega um pedacinho da noite. Né? Então eu permito você só à noite, então. Então não é para beneficiar o vereador. Tem que observar isso. Foi feito o pedido e foi aprovado. Agora, que se faça uma consulta plebiscitária, uma consulta popular. Há várias reuniões em bairros, perguntando o que eles preferem. Se preferir voltar à noite, volta para a noite.
Agora, aquela demagogia também de parar de fazer 2 sessões é uma bobagem, viu? Você não me perguntou, mas eu vou falar para você. Porque é uma sessão só. Não é uma sessão só. O vereador, eu não estou mais lá, posso falar agora bem tranquilo, faz muitas sessões extraordinárias. E cada vez que precisar de mais uma sessão durante a semana, é só o presidente convocar. O vereador não pode dizer não. O vereador não pode questionar. O presidente fala assim, eu preciso de uma sessão extraordinária para votar isso. Tem que fazer. Depende só da vontade do presidente. Então é uma bobagem ter 2 sessões fixas. Essas coisas aconteciam muito, onde o vereador recebia jeton por sessão. Ele recebia uma verba por sessão. Taubaté não tem jeton, não tem hora extra, não tem 10º, não tem verba de gabinete, não tem nada. A turma critica o Taubaté, mas Taubaté não tem nada dessas coisas, viu? E quando eu estive lá também, nós teve uma vez, só teve um aumentinho, o resto foi tudo só correção salarial, que até é dentro da lei, fazer correção. Agora vai se fizer um aumento grande aí, não fiquei sabendo, mas quando estive lá, eu sempre fui favorável a fazer apenas a correção, que seria um reajuste que tinha que ser feito no ano anterior ao ano de eleições. É isso, Bonani. A gente, graças a Deus, tem a tranquilidade de não ter sido acusado de nada, de nenhum crime. Né? Alguém me acusou de ter dado uma carona num carro que já estava indo para São Paulo. Isso ficou comprovado em Taubaté, e o advogado que estava acompanhando em São Paulo, não o que eu pus depois, o advogado anterior, não sei por que motivo, deixou a coisa correr a reverter. Então complicou lá, complicou. E depois houve sucessivos erros da parte de justiça, que se Deus quiser isso vai ser corrigido uma hora ou outra. Você falou alguma coisa sobre o que eu estava falando da ONG, SOS Bugio, é isso? Eu quero colocar o que é sobre isso, por favor, Chico. A ONG SOS Bugio, o Bugio é um macaco que nós temos aqui no Barreiro, numa mata ali, faz 17 anos que a gente se protege aquela mata. Eu, um grupo de abnegados, sem apoio, sem nada, a gente protege aquela mata há 17 anos. E recentemente aquela mata anda sendo muito invadida. Né? Então nós criamos a ONG e estamos fazendo o que nós podemos fazer, lutando pela preservação desses bugios. E através dessa pequena mata, que hoje tem mais ou menos 72 mil metros quadrados que estão sendo usados, através dessa mata nós estamos conseguindo repovoar a região. Nós já temos 8 lugares onde os bugios que saíram dali criaram outras famílias. É um assunto complicado, tem que ficar um tempo maior para falar, vai ter outros convidados aí, mas eu poderia vir um dia só para disso, se você quiser, porque é muito bacana. E eu estou aguardando, nós estamos presos. Até o Jô Soares convidou a gente para ir, vou até convidar você para ir juntos, pode até gravar para passar para os internautas. O Jô Soares quer que eu vá lá falar sobre os bugios, né, no programa dele, no programa do jogo. Certo. E eu não fui até agora, estou aguardando a resposta do Júnior Ortiz sobre o tamanho da mata que vai ser preservada. Como é que eu chegar nele, ele vai perguntar para mim, o que o prefeito está fazendo? Eu vou falar, não vou fazer nada. Ele começou a fazer um trabalho bonito, mandou fiscalização lá, começou a fiscalizar para parar invasões, que continua, parar desmatamento, que continua. Aí a gente vai lá e vê a árvore caída, ele precisa de um trabalho mais efetivo. Eu agradeço o pouco que ele já fez, mas faça mais por nós. Eu não tenho vaidade pessoal nenhuma, se ele ajudar, nós vamos falar, olha, o Júnior que ajudou, o Júnior que fez. Vou falar, quem ajudar a gente, eu vou agradecer e vou estar falando. O primeiro que deu atenção para nós, não sei quantos anos atrás, 16, 17 anos atrás, foi o Bernardo Ortiz. Quando ele foi prefeito, acho que na segunda vez. Na segunda vez, né? Ele foi 2001, 2002, por aí. Eu pedi para ele, ele criou uma comissão para cuidar da Amado Bugio, onde até hoje eu sou coordenador dessa comissão. Eu acredito que o Júnior não deve ter mexido nisso, ele só tem que mudar os funcionários da prefeitura, que agora são outros. Né? Mas ele me colocou como coordenador. O presidente vai ser sempre, o presidente da comissão vai ser sempre o secretário de ambiente da prefeitura municipal. Então, o que acontece? Existe essa comissão e existe essa ONG
e está dando certo. Nós estamos conseguindo preservar nós temos duas marcas. Eu não falo da marca grande, que deve ter no mínimo uns 90 bugios. Eu falo da marca pequena, que é a nossa incubadora. É a nossa incubadora. Que a última vez que nós fizemos um levantamento tinha 17, mas tinha filhote para nascer, mas nós tínhamos 17. Eu acredito que já tem mais um filhote agora lá, nós estamos tentando achar esse filhote. TV Vale Brasil ao vivo com o ex-vereador Chico Saad, 4 mandatos em Taubaté e em São Luís, que esclareceu tudo aí, desde as 7h30 estamos ao vivo aqui. Chico abriu o programa falando tudo, vocês vão rever. Quem clicou agora aí, vai estar daqui a pouco, daqui a meia hora, vai estar na íntegra, TV Vale Brasil, na íntegra, essa entrevista, desde o comecinho, que o Chico explicou tudo, tá? Como é que foi a carona, ele foi vítima, e tem um detalhe, né, Chico? Você ainda, o julgamento está lá ainda, tá? O julgamento não foi decidido, o Chico pode ser absolvido totalmente, tá? E ainda voltar, porque o coração do Chico, na minha modesta opinião, ele nasceu para ser vereador da cidade de Taubaté. Porque a gente acompanha esse trabalho, a gente que começou com televisão aí há 10 anos, várias vezes você nos deu entrevista, não é a primeira, e você sempre com essa dedicação tua, você sempre unido, até nos deu sugestões, me deu várias caronas que eu não peguei até aqui no municipal, é verdade? E várias vezes eu te encontrei, inclusive na campanha política, a gente se encontrou várias vezes. Você sabe que 90% das vezes sempre usava os meus carros, nunca usava o carro da Câmara, ficava na mão do povo, ficava na mão do meu gabinete, trabalhando com o povo. O Bonano esclareceu uma coisa aqui. Tem uma condenação que os juízes estão esperando para ver qual vai ser a sanção. Tem uma condenação. Está faltando dizer o que vai acontecer. Eu vou pagar uma multa, eu vou ficar inelegível por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ainda não tem a definição da pena. Tá? Bom, o que vai ser a minha pena, a sanção em cima da condenação. E eu estou lutando do meu jeito, de repente consigo reverter alguma coisa. Mas não sei, só Deus sabe. TV Vale Brasil aqui, meu querido Chico, está na hora de a gente ir partir para o segundo bloco. Eu não vou, primeiramente eu quero que você fale para o internauta aí, alguma coisa que talvez eu deixei de te perguntar, que você vai lembrar agora, que é de suma e extrema importância para você, Chico, sabe, que depois que você saiu, tudo que aconteceu com você, nós sabemos, acompanhando de longe, é a primeira vez que você põe a cara para bater no órgão de comunicação, não é isso? É a primeira vez que eu falo desse assunto. Então eu gostaria que você, alguma coisa que eu fiz perguntar para você, que você acha, que você queria dizer para o internauta que vai estar vendo isso aí, eternamente na TV valebrasil.com.br. Alguma coisa, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte, então, ficou provado que foi dado uma carona, não foi acusado de um crime grave, graças a Deus não roubei nada, nunca fui acusado de nada disso. Tem gente acusado, condenada, que está lá ainda, né? Acusado de uso de verba da Câmara que não podia usar, acusado de problema de documentação que está irregular, etc. Esse é um fato. O segundo fato é o seguinte, eu estou muito preocupado, porque todas essas fofocaiadas que saem, essas brigaiadas, caça, não caça prefeito, quem é prejudicado é a população, porque ninguém quer investir em Taubaté. Tá? Então tomara que o prefeito tenha uma luz, porque até agora não se dignou a nos ouvir, né? Eu estou precisando falar com ele sobre a ONG SOS Bugio, da preservação dos macacos lá, mas tomara que tenha uma luz, que ele, enquanto está correndo esse processo, sei lá, ele não sabe o que vai acontecer, não deixe Taubaté ser prejudicado. Chama os empresários, dá uma chance para os empresários que estão ameaçando tomar terreno do empresário, que não quer entregar não, ele quer funcionar. Se o empresário provar que tem condições de funcionar, deixa ele que funcione. E dá preferência para os taubatianos. Está precisando de investimento em todos os lugares. Mas se tiver um investimento igual, um é de Taubaté, um é de fora, dá preferência para o de Taubaté. Agora, vamos abraçar os investidores de fora que queiram trazer. Olha, se a produção do programa do Jô se procurou, é porque é coisa boa para Taubaté. A produção se procurou, você deverá ter o Jô Soares nos convidou lá no programa do Jô. Ele nos convidou para. E eu gostaria de estar lá, viu? Fazendo a cobertura ao vivo também pela TV Brasil, porque lá depende das condições dele. Tá? Não, vou convidar. A gente gostaria. A ida no Jô é para falar da ONG SOS Bugio, que é que eu falo dos bugios. É uma coisa muito bonita. Quem quiser acessar SOS Bugio,
É fácil, né? É fácil. Eu estou vendo aqui. Eu até gostaria que você... SOS Bugio. Bugio. SOS não tem ponto nada, tem ponto nada. Direto, né? SOS Bugio. .com.br. Tá certo. Isso é depois do SOS Bugio. Depois você poderia até, se você puder divulgar um pouquinho, você vai gostar. Eu vou olhar. Nós tivemos uma sexta-feira, nós tivemos 900 acessos. Numa sexta-feira. Então, o povo está dando valor para a SOS Bugio. Tomara que o prefeito entenda isso, independentemente de problema político partidário. Não é? Eu não fico para a rua falando mal dele, nem de ninguém. Esses problemas dele na justiça, é a justiça que vai resolver. Não é? Então, nós temos que nos preocupar com o bugio. Agora, uns 10 dias atrás, pegou fogo lá perto. Foi uma correria danada. Se não fosse uma amiga minha me ligar, eu fui no bombeiro, pessoalmente, pedi para os bombeiros irem apagar o fogo, podia pegar fogo no armário do bugio. Entendeu? Então, quer dizer, agora nós temos também esse prolongamento da Carvalho Pinto, que existe uma comissão, que eu era presidente, e eu pedi a criação da comissão na Câmara, eu só era presidente, quando eu era vereador lá, para estudar o prolongamento, porque não pode ser qualquer prolongamento, não. Não pode pegar muitas casas, estavam pegando mais de 600 casas no primeiro estudo. Então tem que tomar muito cuidado. Essa semana teve uma reunião sobre isso, eu estava dando aula, não falto serviço, nunca faltei, não falto, nunca faltei uma sessão de Câmara em 22 anos. Então eu não falto no meu serviço, minha obrigação é minha obrigação. Então, mas o meu secretário da ONG foi lá, ainda vou saber com ele, para a gente saber se esse prolongamento não vai afetar a mata do bugio. Porque ele vai sair lá para trás da chácara ainda. Nós temos um estudo que foi feito pela doutora Pedrosa, nosso pedido, que tinha um prolongamento que não pegava casa nenhuma, contornando os morros, não pegava mata do bugio, não pegava matas importantes. Não é? Então também temos que tomar cuidado com isso daí. Então estamos de olho. Não é? Vamos ver e vamos torcer para que essas situações sejam resolvidas. Se dentro de algum problema, nós vamos escolher um candidato que o povo aceite bastante, um candidato de preferência do meio empresarial, não é? Para uma pessoa lá, um tino administrativo, não é? Porque nós temos que pensar em Taubaté. Tá, porque eu quero agradecer a sua presença, o internauta viu aqui, muitos vão ver, vai estar aí na TV Vale Brasil com muitos acessos. Você agradecer que você veio aqui, esclareceu para o internauta, pela primeira vez, num veículo de comunicação, tudo que aconteceu com você, desde o início. Você que está pegando agora aí, ó, daqui a pouco vai estar na íntegra a entrevista de 1h30 quase, com o nosso querido Chico Sazzi, eterno vereador em Taubaté, 4 mandatos em Taubaté, em São Paraitinga, carreira política que foi manchada por uma carona que o motorista dele deu. Olha bem, muitos fizeram coisa muito pior que isso, nós sabemos. Nós sabemos que tem deputado aí que, ó, como o Robson faz aqui, ó, está fazendo isso aqui e está lá, né? Nós sabemos. E nós temos Chico Sazzi, vereador eterno vereador de Taubaté. Eterno vereador. Então nós temos ciência de que o Ministério Público que vai reavaliar isso aí. Porque existem pessoas nesse país que era para estar lá na cadeia e está solta aí andando pela rua. E pessoas como Chico Sazzi, pessoas que têm dignidade, anda para a rua, põe a cara para bater, professor de uma escola conceituada aqui, próxima nossa aqui, hoje voltou a dar aula. Eu sei que... Eu também dou aula no João Alves, na escola estadual. Nossa, João Alves, né? E ex-agente federal, né? Tá certo. Do Ministério da Agricultura. Fico, eu quero agradecer a sua presença. O programa aqui é ao vivo, eu vou pedir para falar, conduzir o nosso querido Chico ali, eu não vou poder, porque eu estou ao vivo com o internauta aqui, vai entrar, a Viviane vai entrar com o bloco com o Robson, você vai entrar com outra apresentadora aí, ó, que vai entrar. Chico, muito obrigado, a gente encerra aqui, ó. Eu quero agradecer. Um abraço a todos que estão assistindo. Amanhã você assiste na íntegra, na TV Vale Brasil, os seus filhos assistiram lá. Eu vi aqui, muitos assistiram lá, pontualmente divulgaram no Facebook. E se alguém quiser mandar pergunta, você vai anotando, eu venho um dia só para responder. Vai voltar com certeza aqui. E não está tabu, não, é uma pergunta que quiser. Um abraço.